Boa tarde, Deus abençoe a sua vida grandemente em o nome de Jesus Cristo. Conforme temos anunciado desde o final da tarde de ontem, eu estou aqui para compartilhar com todos vocês uma visão profética que o Senhor me trouxe no dia de ontem, no meu período de oração e intercessão, na parte da tarde. Eu quero compartilhar aqui rapidamente uma palavra que o Senhor, Ele ministrou junto da visão que Ele me deu acerca da nossa nação, acerca dos desfechos que estão por vir aí. Olha só, a palavra se encontra em 2 Samuel, capítulo de número 23, verso de número 20. Havia também Benaia, filho de Joiadá, um heróico soldado de Cabizel. Benaia matou os dois maiores heróis de Moabe. Numa ocasião ele desceu numa cova e, apesar da neve, atacou um leão que ali se encontrava e o matou. Amém? Este texto que eu acabei de ler e compartilhar com você aqui, de 2 Samuel, capítulo 23, verso de número 20, foi o texto que o Espírito de Deus, ele ministrou ao meu coração logo após ele me trazer a visão na parte da tarde. E que visão foi essa? Compartilhe conosco, pastor. Que visão foi essa acerca dos desfechos que estão por vir sobre a nossa nação? Escute só. Escute só. Cumprimentar nossos irmãos, amigos que estão se achegando aí na live. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus Cristo. Que vocês possam aí deixar o curtir de vocês, que vocês possam compartilhar também, amém? Depois, em nome de Jesus. Olha só, queridos, a visão foi a seguinte: eu estava num período de oração, e como eu já tenho compartilhado já há alguns dias, eu tenho estado em oração e também em consagração já há muitos dias, no que diz respeito à nossa nação, e também aos desfechos que todos nós estamos aí aguardando, todos nós estamos aí esperando. Estava orando, estava ali clamando ao Senhor. Então, de repente, escute só, eu vi como que se do céu, o céu que nós podemos ver, as nuvens estava aquele azul bonito, azul de anil, e de repente começou a transpassar as nuvens e começou a descer e tocar o Brasil, porque era como se eu estivesse numa posição de privilegiado, de privilégio, e eu pudesse ver toda a nação brasileira de onde que eu estava. E começou a descer de entre as nuvens um cajado. E esse cajado foi descendo até que eu pude também ver a mão que segurava este cajado. Escute só. Um cajado que descia dos céus de entre as nuvens, até o momento que eu pude ver a mão que segurava a outra extremidade do cajado. E a extremidade que descia em direção ao Brasil e que tocava o solo brasileiro, escute só. Era aquela parte côncava, a curva do cajado. Você entendeu? Era como se a mão segurasse a extremidade que toca o chão. Ou seja, o cajado descia de cabeça para baixo. Interessante que na parte curva do cajado, eu não vi apenas a parte curva ali de madeira. Na curva do cajado, a ponta dele era como se fosse um anzol. Isso mesmo, era um anzol. E esse cajado com essa grande, forte mão que o descia sobre o Brasil, a nação brasileira, tocava o solo brasileiro, a parte côncava, em forma de anzol.
a parte côncava, em forma de anzol, tocava a terra, o solo brasileiro. E quando isso acontecia, essa mão, ela puxava o cajado de volta, elevando aos ares novamente. E quando ele retraía, puxava o cajado de volta, havia uma grande serpente que havia sido fisgada pelo cajado. Ela havia sido fisgada pela sua cabeça e estava sangrando nas figas do anzol, na fisga do anzol que estava ali na cabeça do cajado. Você está entendendo? E foi então que o Senhor, Ele me trouxe uma palavra naquele momento. Eu comecei a chorar no meu momento de oração, comecei a glorificar ao Senhor. E da posição privilegiada de onde que eu estava, eu via grandes multidões reunidas em muitos estados do nosso país. Em muitos estados, muitos choravam, aplaudiam e glorificavam a Deus. Muitos outros olhavam atentamente para os céus, aquele cajado sendo suspenso, com a serpente fisgada pela sua cabeça e sangrando, e ficavam atônitos, como se não acreditassem naquilo que estava acontecendo. E foi então que o Espírito de Deus, ele falou, ele ministrou ao meu coração, dizendo que o Senhor estava vindo sobre a nação brasileira com seu poder e com a sua autoridade. Com o seu poder e a sua autoridade para combater os inimigos da nossa nação, para combater os inimigos da sua igreja, para combater os inimigos do seu povo. Foi quando o Espírito, ele fala ao meu coração, em uma voz audível: o Senhor estava vindo sobre a nação brasileira com poder e autoridade para combater o inimigo. E enquanto nessa posição privilegiada eu podia enxergar o Brasil, eu via então a serpente sendo levantada, fisgada pelo cajado que tinha na sua ponta a espécie de um anzol. E ela sangrava, a serpente sangrava. Como eu disse para vocês, eu via pessoas que aplaudiam, choravam e glorificavam a Deus, enquanto eles também enxergavam e viam essa visão nos céus. Enquanto outros estavam atônitos, outros estavam com seus olhos arregalados, assombrados, com face de temor, olhando o que estava acontecendo. Então o Senhor ministrou meu coração, dizendo: está por acontecer, estou por vir sobre a nação brasileira e não há quem possa me deter. O meu cálice transbordou e eu estou vindo sobre a nação brasileira. A voz, o Espírito de Deus falava ao meu coração e eu ouvia a sua voz e ele dizia: o cálice do Senhor transbordou. O Senhor ouviu a oração do seu povo. O Senhor ouviu a oração da sua igreja. Queridos, escute, prepare-se. Prepare-se, mas não é se preparar no sentido apenas de aguardar. Prepare-se. Você que é cristão, você que teme a Deus, você que é um irmão cristão da igreja evangélica, você que é um irmão cristão da igreja católica e que tem também se posicionado nesses dias como grande exército do Senhor, você que é brasileiro, patriota, que ama essa nação, escute o que eu estou dizendo para você. Prepare-se, se coloque em orações, faça as suas preces, clame a Deus pela nação do Brasil. Porque logo depois que a serpente ela era levantada aos céus e que todos da nação podiam ver, ela estava sendo escarnecida, aquela estava sendo colocado diante dos olhos de todos, e estava sendo provado que não há outro poder como o poder do nosso Deus, que livra o seu povo quando o seu povo clama. Amém? Escute só, logo depois que a serpente, ela foi de uma vez por todas levada
acima das nuvens e os olhos já não podiam mais ver. Eu vi como se fosse um grande tsunami. Escute, um grande tsunami de águas que começou a varrer o Brasil de norte a sul, de leste a oeste, do Iapoque ao Achuí, do Achuí ao Iapoque. E essas grandes ondas vinham varrendo a nação. Escute, preste atenção, não era a cor translúcida da água. As ondas eram ondas verdes. Eu tenho certeza que você está entendendo o que eu estou dizendo nessa hora. Na visão que o Senhor me deu, eram ondas verdes que varriam a nação como onda, em forma de ondas de tsunami. Há uma semana atrás, o Senhor me deu um sonho profético. E Ele me disse: aguarda, espere, aguarde, espere, eu vou completar a visão. E no tempo oportuno, no tempo certo, você vai falar. No tempo oportuno, no tempo certo, você vai compartilhar. Escute, ainda dentro desse tempo de clamor, de oração constante, insistente a Deus, o Senhor me deu um sonho profético. E nesse sonho profético havia uma praça muito grande. Uma praça muito grande. E essa praça estava situada na capital da nação brasileira. Essa praça estava situada na capital da nação brasileira. Você sabe de onde eu estou falando. Essa praça, ela ficava entre poderes. E estava havendo uma feira muito grande. Havia muitas barracas nesta feira. E em cada barraca desta feira havia ali personalidades da política brasileira. Não vou citar nomes. Havia personalidades da política dentro das barracas, como se eles vendessem o seu produto. Está me entendendo? Cada um estava dentro da sua barraca, vendendo os seus produtos. Havia também a barraca do poder judiciário. Também havia a barraca do poder judiciário nesta praça, que também estava ali vendendo os seus produtos. Também havia uma barraca, e eu podia ver que era o nome das grandes corporações financeiras do país e do mundo. Grandes corporações financeiras do nosso país e do mundo. Escute só. Estavam todos ali trabalhando nas suas barraquinhas. Estavam todos ali vendendo seus produtos. De repente começou uma confusão muito grande. Enquanto todo mundo estava ali nas suas barracas, vendendo seus produtos. Lembra que eu disse? Havia barracas de personalidades políticas que estavam vendendo seus produtos. Havia uma barraca do poder judiciário maior que estava vendendo seu produto. E havia também barracas de corporações financeiras poderosas do Brasil e do mundo. Eu podia ver nomes importantes nessas barracas de corporações financeiras. Pessoas multimilionárias. Pessoas que estão quase que todos os dias nas mídias. Possuidoras, detentoras de grandes negócios. Negócios como estes aqui, de onde eu estou fazendo a transmissão. Você está me entendendo? Grandes corporações. Escute, de repente, começou uma grande confusão. Havia, em uma das barracas das personalidades políticas, uma mulher, e ela começou a gritar com a outra barraca que estava do outro lado, de frente a ela. Começou a gritar com aquela barraca, e havia ali uma personalidade. Escute, havia naquela barraca do outro lado uma personalidade muito conhecida no meio político. Muito mais do que essa mulher.
Uma mulher que havia recebido uma votação extraordinária, em um dos grandes estados do Brasil. Está me entendendo? Na outra, havia um homem, junto com um grupo também de personalidades políticas, conhecidas. E aquela mulher começou a gritar com um homem que estava naquela barraca junto com muitas personalidades políticas dele, juntos dele. De repente esse homem também começou a gritar apontando o dedo. Só que quando ele apontava o dedo, esse homem que apontava o dedo brigando com essa mulher, ele só tinha 4 dedos na mão que ele apontava. Ele não tinha 5 dedos, você sabe o que eu estou falando. De repente essa mulher sai da sua barraca. E esse homem sai da sua barraca e os dois começam a vir de encontro. E quando isso acontece, as outras barracas das personalidades políticas também começam a vir para o meio da praça, onde que estava acontecendo a feira. Também começam a vir as personalidades que estavam na barraca do poder judiciário também para o meio, e começa ali, eles começam a se degladiarem com palavras, com acusações, com apontar de dedo. Escute, mas não ficou só no calor, no fervor das palavras e do apontar de dedos. Eles começaram a se degladiarem, eles começaram a brigar mesmo, corporalmente falando, com socos, chutes, pontapé. Alguns rolavam no chão, lutando uns contra os outros. Nisso, as grandes corporações financeiras, as barracas das grandes corporações financeiras subiram no telhado das suas barracas. E todos eles estavam com celulares, filmando tudo o que estava acontecendo. E nesse momento havia algumas personalidades das corporações financeiras que começaram a rir. Escute, este é o sonho que eu tive semana passada. De repente, o tsunami das águas verdes, literalmente, foi como eu sonhei, foi como eu vi. O tsunami das águas verdes vieram sobre aquela praça, vieram sobre aquela cidade da praça, porque estas águas já tinham invadido também o Brasil de norte a sul, de leste a oeste. Na visão, este é o sonho, mas eu também tive a visão que o Senhor me deu ontem à tarde. É complemento, você está entendendo? Porque o Senhor disse: aguarda, não fala, não compartilha ainda. Eu vou completar essa visão, eu vou completar essa palavra profética. Está entendendo? A água verde veio, e quando a água verde veio, todos que estavam naquela praça brigando, todos que estavam na praça, menos as corporações financeiras, menos os homens ricos das corporações financeiras, todos que estavam ali, menos estes homens das corporações. Quando passa o tsunami, estava todo mundo algemado, com as mãos e os pés. Muitos tinham aquela fita silver tape nas suas bocas, foram calados, já não podiam mais falar das suas atrocidades, fazendo acusações, já não podiam mais falar. Está me entendendo? Está me entendendo? Escute, ouça com atenção, em o nome do Senhor Jesus Cristo. É muito forte, querido. É muito forte. É muito forte. Já há uma semana que eu não tenho dormido direito. Já há uma semana que eu tenho permanecido em Deus, em oração, em espírito de oração, buscando, clamando ao Senhor, para poder chegar nesse momento, para poder compartilhar esta palavra com você nessa tarde. Está me entendendo? Está me ouvindo? Agora eu vou complementar e encerrar a visão que o Senhor me deu. Eu li a palavra de 2 Samuel, capítulo 23, versículo número 20. Havia também Benaia, filho de Joiadá, um heróico soldado de Cabzeel. Benaia matou os 2 maiores heróis de Moabe. Escute, o Senhor me falou, o Senhor ministrou meu coração pelo Espírito Santo. Este herói vencedor é o homem que Deus tem levantado
para lutar em favor do seu povo, em favor da igreja nesse tempo. Escute, você é inteligente, você sabe de quem eu estou falando, eu não vou falar o nome dele, porque eu preciso compartilhar esta live também no canal do YouTube, para que ela não seja censurada, para que ela não venha a ser impedida de ser reproduzida, para que alcance muitos outros. Escute, Deus levantou esse homem forte, esse homem valente, conforme o texto diz, soldado de Cabzeel. Glória a Deus, aleluia. A minha voz se embarga e o meu coração salta. Um líder militar, estratégico de Deus, Deus de estratégias, Deus poderoso, Deus tremendo, o Josué do Senhor. Deus levantou esse líder, o Josué do Senhor, porque nenhum outro teria a capacidade, a desenvoltura para guiar, para direcionar a nação, para viver este momento, senão somente esse homem que Deus levantou, esse homem que Deus ungiu. Ele não é santo, ele não é digno de louvor, ele não é digno de adoração, nada disso, pelo amor de Deus. Ele não tem que ser canonizado, mas nós precisamos levantar neste momento as nossas orações, a nossa intercessão em favor deste homem, em favor da grande onda verde, o tsunami da visão, de quando a serpente era levantada, fisgada pelo cajado. Cajado fala de autoridade, cajado fala de poder. Quem tem autoridade, quem tem poder sobre todos, é o nosso Deus, aleluia. E o nosso Deus já se levantou, ele já está lutando por nós. Ouça essa palavra, ouça essa palavra. Ele é um vencedor, ele já matou os 2 maiores heróis de Moabe. Já estão feridos, irmãos. Já foram feridos. Os poderes legislativo e judiciário já foram feridos. Por esse herói, por esse campeão de Deus, já foram feridos. Só o que resta agora é nós aguardarmos o desenrolar do que está por acontecer. E eu digo para você e afirmo aqui, em o nome do Senhor Jesus, eu não sou profeta de botequim, não fico nas esquinas por aí entregando palavra aqui e acolá, para um e para outro, de jeito nenhum. Quem me conhece sabe da minha lisura, quem me conhece sabe do meu respeito pelo ministério profético que Deus tem confiado na minha vida. Muitos já tiveram grandes experiências através do ministério que Deus colocou na minha vida. Escute, aguarde, hoje, dia 15 de dezembro, dia 15/12 de 2022. Escute a palavra. O Senhor vai bradar nos próximos dias. O Senhor vai bradar dentro de 7 dias. No intervalo de 7 dias, de hoje a 7 dias. Guarde isso. Pode ser que seja antecipado. O Senhor vai bradar poderosamente em favor do Brasil, dos homens de bem dessa nação, em favor da igreja, aleluia, glórias a Deus, porque Ele é Deus, irmãos, e de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, isso também o homem colherá. Tudo que o homem semear, isso também ele vai colher. Ouça essa palavra, em o nome de Jesus Cristo. Prepare-se. E eu vou complementar agora com uma palavra que o Senhor me deu no início, no meado do mês de novembro. Nos primeiros 10 dias do mês de novembro, o Senhor me deu uma palavra que o Brasil está por viver os 3 melhores anos do seu último centenário, dos últimos 100 anos da história do Brasil. O Brasil está por viver os 3 melhores anos. E agora, com o sonho, com a visão que o Senhor me deu, eu posso entender a palavra que ele disse que o Brasil viveria os 3 melhores anos da sua existência. Como assim? Espiritualmente. Vai haver um avivamento muito grande, irmãos. Um avivamento espiritual. Escute, vai haver um avivamento espiritual poderoso sobre a nação brasileira. Eu vi as pessoas nas ruas chorando. Eu vi as pessoas na rua, as pessoas abatidas, angustiadas. E elas se perguntavam: o que eu devo fazer?
Como que eu devo proceder? E de repente, essas pessoas que estavam angustiadas, chorando, elas começavam a entrar nos templos. Elas começavam a entrar nos templos. E elas eram recepcionadas por aqueles que estavam dentro dos templos. E elas eram consoladas na medida que lhes era anunciada a palavra de salvação. Escute o que o Senhor está dizendo. Em o nome de Jesus, um grande avivamento espiritual. Mas é um avivamento de arrependimento, é um avivamento de embibliamento. Amém? Um grande avivamento. Outra coisa que eu via, que o Senhor dizia nessa palavra, nos primeiros 10 dias de novembro, o Senhor disse o seguinte, que vai haver uma onda de também avivamento financeiro no nosso país, como nunca antes. Como nunca antes. Eu via muitas indústrias abrindo suas portas da nossa nação. Eu via o povo prosperando, eu via o povo trabalhando, eu via muitas portas de emprego. Escute agora e se assombre. O Senhor dizia nessa palavra dos primeiros 10 dias de novembro, o Senhor dizia que vai haver um avivamento no Nordeste brasileiro. Vai haver um avivamento no Nordeste brasileiro. O agronegócio vai explodir no Nordeste brasileiro nos próximos 3 anos depois do tsunami verde. Depois do tsunami verde, nos 3 anos, muitas indústrias eu via subindo aqui do sul, do sudeste e sendo instaladas no Nordeste. Aquele povo que está lá na região Nordeste do nosso país sendo abençoado, prosperando, trabalhos como nunca eles tiveram, oportunidades de emprego e de trabalho. Prepare-se em o nome de Jesus. A onda verde vem, irmão, quando o tsunami vem, quando um tsunami acontece, o que ele deixa como rastro? Destroços. Muitas das vezes fere, machuca, não é verdade, aqui e ali, quebra isso, quebra aquilo, né? Mas depois do tsunami, todos que amam a sua terra se unem e trabalham em prol da reconstrução, da revitalização, da restauração. Depois do tsunami verde, irmão, se prepara. Vai haver, como nunca antes na nação brasileira, um mover sobrenatural de Deus. Um mover sobrenatural de Deus. Um avivamento espiritual como nunca visto. Só que esse avivamento não vai ficar aqui no Brasil não, irmãos. Sabe por quê? Porque o Senhor me mostrava o mapa do Brasil, como se eu pudesse ver o mapa do Brasil ao chão, e bem no meio do mapa do Brasil, ali no Goiás, aonde fica a sede de governo do Brasil, eu vi um anjo que descia dos céus. E esse anjo, ele pisava bem em cima ali, né, do Goiás, aonde tem ali, né, a capital de governo da nação brasileira. Era um querubim. Ele tinha na sua mão um arco e na sua outra mão flechas. Ele estava com a sua face voltada para o Nordeste, ali, em cima do Goiás, em cima ali da sede do governo do Brasil. Ele tinha a sua face voltada para o Nordeste e as suas costas voltadas para o Sudeste, para o sul do país. Ele pegava essa flecha, ele colocava no arco, ele esticava. E quando ele esticava, ele mirava para os céus e ele soltava aquelas flechas, e as flechas eram flechas que se incendiavam. E essas flechas caíam nos países vizinhos aqui da América do Sul. E o Senhor dizia: um grande avivamento vai acontecer não só no Brasil, mas também na América do Sul. E eu via, escute, eu via principados. Você sabe que a Bíblia, eu não posso ficar entrando em detalhes. Você sabe que a Bíblia diz que principado é governo, amém? Eu via principados ao nosso dos países à volta caindo. Eu vi o povo se levantando, eu vi o povo resgatando o seu patriotismo, o seu amor pela terra. Eu vi o povo resgatando a fé, o clamor ao Senhor nos países da América do Sul. E só que as flechas não caíam apenas na América do Sul, as flechas se espalhavam sobre nações de muitos continentes. Não estou dizendo que isso vai acontecer em todos os países. Eu não estou dizendo que vai acontecer em todos, tem alguns que não vai acontecer. Países onde que o frio é muito forte, né? Continente europeu, tá me entendendo? Não vai acontecer. O Senhor dizia: eles já tiveram a oportunidade deles, eu já visitei eles com fogo, eu já mostrei para eles o meu poder.
e eles se esqueceram, se apostataram. Agora é a vez de vocês, agora é a vez do Brasil. É o Brasil, irmão, é o Brasil. Em nome do Senhor Jesus Cristo, essa nação que há muito vem sido profetizado, de décadas atrás, de décadas passadas, palavras proféticas têm sido liberadas sobre essa nação. Essa vitória não é de um movimento evangélico, essa vitória não é de um líder evangélico, essa vitória é do Senhor, essa vitória é da igreja, essa vitória é do povo de Deus, aleluia. Ninguém vai poder se abraçar e dizer, essa vitória foi minha, essa vitória fui eu, essa vitória eu sou responsável. Não, é a vitória do Senhor, e é a vitória do povo de Deus, do povo interdenominacional, do povo que não é, do povo que não representa uma denominação, mas de um povo que pertence aos céus, um povo do qual Jesus é o cabeça e é o Senhor. Então, irmãos, se preparem que nós estamos por viver. Nós estamos por viver algo sobrenatural da parte do Senhor. Irmãos, há muitos dias, escute só, pessoas ao meu entorno, pessoas que convivem no meu dia a dia, pessoas que me ouvem constantemente na comunidade, que têm acesso a mim. Muitas pessoas, irmãos, começaram a dizer que eu estava enlouquecendo. O pastor Cláudio está ficando louco. O pastor Cláudio está louco. Com tudo que está acontecendo, está mexendo com o emocional dele. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Não tem loucura não, irmãos. Não tem loucura não. E se é a loucura de Deus, amém? É a loucura de Deus que está sobre a minha vida, que está queimando no meu coração, e eu não posso mais me calar. Eu precisava compartilhar isso com você. Você lembra? Se você não ouviu tudo, volte, eu aconselho você que ouça. Primeiro foi a visão do cajado que descia do céu, em forma de um anzol de fisga, que pegava uma serpente pela cabeça e levantava ela sangrando, e todos a viam. Muitos aplaudiam e glorificavam a Deus e choravam. Muitos ficavam atônitos, com semblante de terror e de medo pelo que estava acontecendo. Veio o tsunami, um tsunami que pegou o Brasil de norte a sul, de leste a oeste. Um tsunami verde que as águas se encontravam. As águas vinham varrendo e se encontravam. Se encontravam ali no Goiás, na sede do governo do nosso país. As águas vinham de norte a sul, de leste a oeste, se encontravam do tsunami verde. Do tsunami verde, escute só, isso é muito forte. É muito forte. Depois, o sonho profético que eu tive antes da visão, mas que o Senhor falou, aguarde, porque eu vou completar a palavra profética que eu tenho para você. Da feira que estava acontecendo numa grande praça da capital da nação. Depois ouça lá, das brigas, da onda verde que vem quando acontece a briga, e que depois aparece todo mundo algemado, depois que aparece todo mundo com silver tape na boca, para não poder mais falar. Prepare-se, irmão, em nome de Jesus. Por fim, o anjo que atirava flechas para os céus do Brasil, falando de um avivamento que está por romper, está rompendo. Nós estamos vivendo um avivamento, irmãos. Nós estamos vivendo um avivamento. Às vezes nós pedimos a Deus que Deus venha mudar o clima do deserto das nossas vidas. Às vezes nós pedimos que Deus venha intervir. Às vezes nós clamamos, choramos, mas nada acontece ali de momento. Mas não vem na embalagem que nós queremos. Não vem na embalagem que nós queremos. O avivamento de Deus está vindo, prepare-se. Mas não é na embalagem que nós esperávamos e aguardávamos. É do jeito de Deus, porque Deus não dá a glória dele, Deus não divide a glória dele com ninguém a não ser, é dele, aleluia, glórias a Deus. Eu vou ler só mais uma vez essa palavra, fazendo menção de um grande líder da nação, que Deus levantou, quando ele me deu o fechamento dessa palavra profética. Havia também Benaia, filho de Joiadá, um heróico soldado de Cabzel. Benaia matou os 2 maiores heróis de Moabe. Numa ocasião ele desceu numa cova e, apesar da neve, atacou um leão que ali se encontrava e o matou. Já feriu 2 heróis e vai matar o leão. Vai matar o leão, que não é o leão da tribo de Judá, irmãos. Não é o leão da tribo de Judá. Tenta se passar
tenta se passar pelo leão da tribo de Judá, mas não é o leão da tribo de Judá. Até ruge como o leão, mas não é o rugido do leão da tribo de Judá. Amém? Palavra do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. É por isso que o coração, você está me entendendo? É por isso que o coração de Faraó tem se endurecido, não tem deixado o povo ir, não tem voltado atrás nas decisões, não tem voltado atrás nas falcatruas. É por isso que o coração de Faraó se endureceu. Você entendeu, irmãos? É por isso, foi Deus que permitiu, foi Deus que deixou que o coração de Faraó se endurecesse, para ele revelar e manifestar a glória dele, irmão. Para ele revelar e manifestar a glória dele. Então se prepare, irmãos. Depois do tsunami, como eu disse, deixa um rastro, deixa, destroços, mas nós somos fortes, porque primeiro, nós somos o povo de Deus, aleluia. Segundo, nós somos brasileiros, graças a Deus. Somos fortes, irmãos. Nós vamos nos reunir como uma grande nação em avivamento, para reconstruir, para vivermos os 3 melhores anos que estão por vir. Pastor, por que 3 anos? E não porque uma década, e não porque 20 anos, 50 anos, porque o Senhor falou assim, vão ser 3 anos de avivamento. 3 anos, e nesses 3 anos vai pegar fogo, aqui na América do Sul, e nesses 3 anos também vai haver avivamento em muitos países de outros continentes. Não de alguns países do continente gelado, Europa, escute, porque no final de 3 anos o Senhor disse assim, no final de 3 anos vai começar um movimento de quebra financeira, vai começar um movimento de terror, vai começar um movimento que vai afligir todas as nações, preparando um cenário, e eu não vou entrar em detalhes aqui, porque você é inteligente, vai preparar o cenário, você sabe para quem? Para um grande líder não do Brasil, para um grande líder não dos Estados Unidos, não da Rússia, um grande líder. Vai já preparar todo o cenário para um grande líder. Se prepare. Outra coisa, o Senhor me falou, mas o Senhor não me falou ligado à revelação do Brasil. Foi uma palavra que Ele me deu agora. Ele me deu essa palavra até com alguns dias. O Senhor me disse na madrugada quando eu orava. Eu via um continente da terra, e uma porção de terra do continente da terra, escute, uma porção de terra do continente da terra estava debaixo de uma nuvem preta, e o sol, o dia nascia e o dia terminava, e essa nação continuava debaixo daquela nuvem preta, escura, impedindo que o sol passasse aquela nuvem e alcançasse aquela porção de terra desse continente. Escute só, uma porção de terra de um continente debaixo de uma nuvem negra. E isso durou de 7 a 10 dias. De 7 a 10 dias na visão que o Senhor me deu. Eu não sei se agora, antes de terminar o ano, ou agora, nos primeiros meses do ano vindouro. Escute só. Vai haver uso de armamento nuclear em algum lugar específico dos continentes desse planeta. Está entendendo? Então, irmãos, vamos nos preparar. Em nome de Jesus, vamos orar, vamos clamar a Deus. Vamos ficar na porta dos céus, Vamos ficar cobrindo aí, Esse valente aqui, ó. Vamos ficar orando pela vida desse valente aqui, Pelo filho por Benaia, pelo filho de Joiadá. Vamos ficar orando, esse heróico soldado aqui de Cabizel, vamos ficar orando, intercedendo, porque o Senhor vai fazer coisas grandes. Queridos, Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus, hoje à noite, às 20 horas, nós temos o culto Fé. Um momento especial, onde que a palavra profética ela tem liberdade para fluir. Onde o ministério profético, ele flui nessa casa de oração. Você está convidado para estar conosco, em o nome de Jesus. E antes de encerrar, eu quero fazer uma oração, e você que esteve aqui comigo, você que vai estar comigo depois também, de forma que você venha ser abençoado. Se você concordar, eu gostaria de orar em o nome de Jesus Cristo. Deus abençoe sua vida. Senhor Deus, em o nome maravilhoso e poderoso de Jesus Cristo, o Senhor não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender.
aquilo que uma vez o Senhor tem falado acerca da nação brasileira, e que não começou ontem, não começou mês passado, não fui eu quem abri, Senhor, a porta dessas palavras, mas já há décadas tem sido dito, tem sido profetizado, falado acerca da nossa nação. O Senhor é fiel para cumprir. Sustenta-nos, Senhor. Que o Senhor nos dê diligência, que o Senhor nos dê discernimento, que o Senhor nos faça homens, mulheres, famílias, em o nome de Jesus Cristo, Deus, que estão ligadas na dependência do Senhor, para vivermos esse tempo, guardando-nos, Pai, para que estejamos ilesos de tudo que está por acontecer, do tsunami que virá. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos cubra na cobertura do sangue poderoso de Jesus e na redoma do fogo, do poder do teu Espírito, em o nome poderoso de Jesus. Guarda a tua igreja, guarda os homens de bem dessa nação, guarda os cristãos que estão clamando, chorando todos os dias, meu Deus, pelos desfechos do que nós estamos vivendo, desse momento de opressão tão grande, nunca vista antes sobre a nossa nação. Guarda, Senhor, em o nome de Jesus, os homens de bem dessa nação. Guarda, Senhor, em o nome de Jesus Cristo, a autoridade maior dessa nação. Guarda ele, guarda sua casa, sua família, seu povo. Guarda, Senhor, aqueles que estão debaixo da sua autoridade, em o nome de Jesus. Nós oramos e pedimos a bênção do Senhor. Se conosco, nos dá, Senhor, um caminhar de encerramento de semana de milagres, de vitórias e de poder, e que possamos estar atentos na palavra que o Senhor tem nos entregue, em o nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Deus abençoe, queridos. Um abraço, uma tarde abençoada. Como eu disse, à noite, às 20 horas, culto fé. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.